médico acreditando estar infartando e ele disse que eu não tinha nada. Minha vizinha falou que vou ter que tomar remédio para sempre. Eu tô com medo de ficar louca. Vejo perigo por todos os lados. Eu tenho muito medo de perder o controle. Se eu passar mal e cair na rua? Minhas mãos, meus pés e meu rosto ficam formigando. E se eu morrer? E o meu médico disse que eu tenho síndrome do pânico. Eu não sei o que eu faço. A síndrome do pânico afeta milhões de pessoas e normalmente no início da idade adulta. E as mulheres são 2 vezes mais propensas que os homens a ter este transtorno. Bom dia, começamos o Manhã Viva hoje chamando a atenção para este transtorno que é a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? E ela tem cura? É o que vamos conversar no Manhã Viva de hoje. Para falar conosco, temos aqui 3 profissionais que vão nos esclarecer o assunto. Doutora Soraya Issa de Carvalho, que é psiquiatra. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Também a Verônica Locha, que já esteve mais vezes no Manhã Viva. Bem-vinda, obrigada, psicóloga. Rose. Também o Daniel Oliveira. Bem-vindo mais uma vez, Daniel. Obrigado. Que era terapeuta ocupacional da Santa Casa aqui de Belo Horizonte. Eu quero começar a perguntar, para a Verônica. Verônica, o que é a síndrome do pânico? E quais são os sintomas? E existe tratamento? A gente viu algumas frases, no início do programa. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade, com crises mesmo, e sintomas muito parecidos com crise de ansiedade. Tá? As pessoas até confundem um pouco. Só que a sensação na síndrome do pânico é de morte iminente. As pessoas têm muito medo de morrer. E são sintomas muito mais agressivos do que somente crise de ansiedade. Agora tem tratamento, a boa notícia é que tem tratamento. Ainda bem, Nem tudo está perdido. E quais são as estratégias para combater esse transtorno, doutora? Como é um transtorno de ansiedade, e a gente classifica como sendo o transtorno mais grave de ansiedade que a gente pode ter. Abaixo dele nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias, o transtorno misto de ansiedade e depressão, porque hoje é um dos transtornos mais comuns que tem. Então, o que a gente precisa? Tratar o paciente com o uso de medicamentos. A terapia, ela é indiscutivelmente, principalmente a terapia comportamental, é muito importante, e a terapia ocupacional também. Então, a gente consegue tratar dessa forma e inserir esta pessoa sem nenhuma pretensão. Eu falo por experiência própria, de conseguir colocar um paciente depois inserido na sociedade, no ambiente de trabalho, na família. É tudo coligado, Medicamento, sim, terapia. E agora para o Daniel, Daniel, qual a importância da terapia ocupacional para essa pessoa que apresenta esse transtorno de síndrome do pânico? Geralmente a pessoa ela vai começar a ter disfunções ocupacionais. São o quê? Problemas nas suas atividades, da sua rotina, do seu dia a dia. E isso vai interferir na qualidade de vida e na saúde dessa pessoa. Então, a terapia ocupacional vai utilizar de estratégias para reinserir a pessoa nessas atividades que ela perdeu e também minimizar esses impactos da sociedade sobre esse indivíduo também. Verônica, qual que é a diferença, que muitas vezes é uma linha muito tênue da síndrome do pânico com a crise de ansiedade? O que mais diferencia são 2 aspectos. Um é a intensidade mesmo dos sintomas e outro é a imprevisibilidade. Porque a síndrome do pânico, quem tem, ela pode vir de uma hora para outra. Ela pode estar em casa, pode estar no trânsito, de repente começam a aparecer os sintomas. E ela vem assim, antes vem alguns pensamentos que vem trazendo ou não. Ela nem está pensando em coisas ruins, mas aparece. Na verdade, tem alguns gatilhos, Algumas perdas, frustrações, aborrecimentos, o próprio estresse. Então, funciona como gatilhos. Só que tem muita relação com os pensamentos. E como que ela deve organizar estes pensamentos? Exatamente. E se ela organizar esses pensamentos, esses gatilhos, pode vir a não acontecer, Exatamente. Na verdade, o tratamento é em torno disso. É a gente entender esses pensamentos, avaliar quais são essas crenças e essas distorções cognitivas que a pessoa tem,
para a gente buscar com que ele entenda o próprio processo e consiga combater esses pensamentos. Né? Então, a gente faz um trabalho de psicoeducação, para que o próprio paciente entenda o que está acontecendo com ele. E aí, sim, a gente consiga trabalhar e combater, né, esses pensamentos de uma forma mais real, porque essas crenças são muito fantasiosas, muito irracionais. Né? E o paciente tem que ter noção, exatamente, são fantasias. Né? Ela cria uma novela na cabeça dela. Cria uma novela. Então, a gente faz com que esse paciente entenda isso para a gente conseguir iniciar o tratamento. Ô, doutora, e quando que é o momento, né, que a gente vê que tem que entrar com o medicamento? Bom, o paciente, ele começa com crises de muita falta de ar, de dor no peito, uma angústia muito grande, aquela sensação de morte iminente, ou eu estou morrendo, ou então eu vou morrer se eu continuar deste jeito. Então, a primeira coisa que acontece por causa destes sintomas, sudorese, palidez cutânea, tremores, a sensação de que vai perder o controle de si mesmo. Então, esse paciente tem que ser conduzido a um pronto atendimento, porque assemelha muito com outros tipos de transtornos, não só transtornos emocionais, mas, um exemplo, um infarto, certo? Algum problema. A pessoa está infartando, né? Sim, a sensação é essa. Então, tem que passar pelo cardiologista. Um exemplo, a maioria deles todos passam pelo clínico ou pelo cardiologista, pelo intensivista. Então, ali na hora, ficou através de um eletrocardiograma e através de exames laboratoriais, comprovado que ele não está infartando. E por todos aqueles sintomas, eles já vão encaminhar aquele paciente para a gente, que é da área de saúde mental. Então, aí é que nós temos a necessidade de entrar com medicamento para suavizar todos esses sintomas. Que os sintomas vêm de... É como se a gente ficasse inundado, sabe? De neurotransmissores, também de catecolaminas, muita adrenalina. Então, a pressão tende a subir, o paciente fica muito pálido, com muita sudorese fria. Então, são sintomas muito parecidos. Por isso é que a gente tem que ir cuidando e tem que ter a certeza que não é nenhum evento coronariano. Tendo essa certeza, sobra para a gente o tratamento. E tem algum motivo físico que dispara a síndrome do pânico? É alguma coisa física também? Olha, a gente sempre coloca o seguinte, para surgir um evento, tem que ter um componente genético e um componente do meio ambiente, certo? Então, existem famílias que são tendem mais a ter transtornos emocionais do tipo depressão. Outras já são mais ansiosas. Então, se existe na família várias pessoas com síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade generalizada, com quadro fóbico, né? Por exemplo, não pode subir no elevador, não pode andar de avião, tem problema com túnel, com trânsito. Então, estas pessoas, elas precisam realmente de um acompanhamento. E aí instalado realmente a síndrome, tem que ser rápido o tratamento, sabe? O início dele, porque a síndrome do pânico, ela não tem hora para se manifestar, não tem lugar. E uma característica marcante, gente, é muito importante saber disso. A primeira crise ninguém nunca vai esquecer onde foi e a angústia que sentiu. É pavoroso para a pessoa. Ela tem tanto, depois ela passa a ter medo de sentir aquele medo. Além do medo, né, Verônica, quais são os outros sintomas que a pessoa pode identificar no pânico? Então, quando ela começa a perceber que estão aparecendo esses sintomas, né, que a doutora falou, ela fala, epa, aconteceu alguma coisa que me despertou isso? Então, ela tem que ficar atenta aos sinais, né? E aí, sim, já se preparar. Tem pessoas que já param, por exemplo, está no meio do trânsito, vê que já está começando, ali tem que encostar o carro, então ela já tem que ter atitudes preventivas para não piorar, né? E essa sensação de desmaio e o pânico mesmo, né?
como são muito fortes essas sensações, as pessoas realmente acham que vão morrer. Então, é a diferença básica aí da crise de ansiedade. É um medo descabido, vamos dizer, que não sabe de onde vem esse sentimento de medo, podemos dizer? Exatamente, é um medo tão pavoroso, por isso que vem, né? Tão pavoroso que é a síndrome do pânico. O pânico vem daí, o nome, né? Dá pânico mesmo. E aí tem o pânico com agorafobia e sem agorafobia, né? Que a agorafobia é o medo do lugar e situações, principalmente que causaram pânico. E esses lugares geralmente acontecem nas primeiras crises de pânico. Então, se ela teve essa crise, por exemplo, no trânsito, ela vai ficar com medo de pegar o carro, por exemplo, e dirigir. Nossa. Gente, nós vamos para o nosso intervalo, mas já voltamos esclarecendo o que é a síndrome do pânico e como tratá-la. Tem jeito, viu, gente? Até já, espero você. Manhã Viva de volta e estamos falando hoje sobre a síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade que tem acompanhado muita gente. Você acompanhou, né, nas redes sociais e também quem acompanha a TV Canção Nova, o programa Direção Espiritual, o Padre Fábio de Mello partilhou como ele tem lidado com a síndrome do pânico. E nós separamos um trechinho do programa que ele partilha. Vamos acompanhar. Há mais ou menos uns 4 meses, 3 meses e meio, eu tive um problema familiar que me deixou muito desinstalado. E desde aquele problema familiar, uma decepção muito grande, eu parei de dormir direito. Eu nunca tive um sono maravilhoso, mas durmo regularmente 5, 6 horas por dia, por noite, né? E depois desse episódio, diminuiu muito o meu número de horas de sono. E eu fui ficando muito cansado, muito cansado, muito cansado. Sempre que eu tinha oportunidade e tempo, eu gostava de dar uma dormidinha depois do almoço para complementar as poucas horas de sono que eu tive à noite. Às vezes estava num hotel, não tenho o que fazer, estou esperando a hora do show. Descansar é uma boa opção. E eu comecei a também não conseguir descansar depois do almoço, coisa que eu tinha facilidade. Enfim, o que eu sei é que no dia que eu estava pousando em Fortaleza para participar do Aleluia, quando o avião tocou as rodas no chão, eu tive um mal-estar muito grande, um mal-estar físico mesmo. Tive taquicardia, minhas mãos suando muito, uma sensação de medo, de opressão. E eu me reportei ao fato que aconteceu há 2 anos atrás, e vocês devem se lembrar, era um dia que eu tinha uma palestra aqui na Canção Nova, que eu não consegui vir, porque eu passei a noite no hospital, porque eu acordei com essa angústia, com esse medo de morrer, com esse desconforto físico. Eu achei que eu estava tendo uma parada, um ataque cardíaco. Chamei a Cidinha na época, ela me levou para o hospital de madrugada, fiz todos os exames e fui diagnosticado naquela época com síndrome do pânico. Eu optei por não fazer o tratamento. Eu achava que eu estava muito cansado e que um bom descanso iria resolver o meu problema. E foi assim mesmo. Aquela síndrome durou um tempo e eu fui controlando com meditação, com a respiração, tentando me acalmar no momento que aquilo me ocorria. Era sempre nos momentos que eu estava chegando nos eventos. Passou, já era final do ano, eu fiquei 1 mês em Portugal, que me fez muito bem. Boa parte desse tempo eu fiquei em Fátima, me fez muito bem, eu voltei revigorado e entrei dentro de um ritmo de trabalho que vocês já conhecem. A minha vida é muito corrida, eu trabalho muito, graças a Deus, sempre tive saúde para isso. E quando pousei, eu em Fortaleza, naquele dia do Aleluia, eu senti que alguma coisa aconteceu comigo. Alguma coisa que eu não soube explicar. E para eu dar conta, desde a síndrome do pânico, eu sempre levo um remedinho que o meu médico na época disse: tenha sempre com você. Que se por acaso você sentir o pânico, fisicamente é muito desconfortável, você tendo um remédio, você vai resolver na hora. E assim eu fiz. Eu controlei aqueles 3 dias que eu estava viajando. Eu fiz show em Fortaleza, em Natal no sábado e depois no interior do Ceará
me desculpe, eu estou com a minha memória um pouco ruim esses dias, eu não me lembro o nome da cidade. Fiz esses 3 shows com muito sacrifício, à base desse remédio que tinha comigo. E quando eu cheguei na segunda-feira em casa, que eu fui recebido pelos meus, eu literalmente desabei, minha gente. Eu passei uma semana, quase 10 dias, mergulhado num estado emocional, espiritual, que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu sempre dizia que a morte da minha irmã Heloísa foi a pior fase da minha vida. Eu dizia que aquele acontecimento era o que de mais penoso eu havia enfrentado. Mas não, foi isso. Essa semana que eu vivi, esse tempo que eu passei agora, foi o pior tempo da minha vida. Nossa, Padre Fábio de Mello abriu o coração, né? E quero comentar com vocês 3 essa situação delicada, né? Ele veio de uma situação de um familiar que faleceu e acabou que isso não foi resolvido, bem resolvido dentro dele, né? E aí eu gostaria da fala de cada um dos profissionais em relação a isso. Posso falar? Pode. Viu a dificuldade dele de aceitar o diagnóstico e de começar o tratamento? Então, a maioria fala o seguinte: não, eu estou precisando descansar, eu estou precisando relaxar, fazer uma viagem. Estou estressada. Estou muito estressada, deve ser por isso que eu estou assim. E vai deixando. Num outro momento, mais lá na frente, virá de novo uma outra manifestação da síndrome do pânico, com todos aqueles sintomas que apresentou anteriormente. E agora, um pouco, talvez, mais acentuado, porque essa pessoa sabia que tinha, sabia o que tinha e ela não se tratou. E agora, já passando por uma experiência anterior, a pessoa se deprime mais e se sente incapaz de sair daquela situação com tanta objetividade, com tanta rapidez. Não é assim. E não é também como ele estava tentando, Padre Fábio. É um lutador, né? É um lutador. Ele também estava lutando, né? Colocar o sublingual, o medicamento, é uma forma de você tratar ali, apagar aquele fogo dentro de você naquele momento. Mas este não é o tratamento correto, tá? Precisa de mais coisas, a gente precisa de mais situações e de mais ajuda para poder tratar. Na terapia cognitivo comportamental, a gente avalia que ele utilizou de 2 estratégias ali. Só que foram comportamentos de segurança que ele fez, que foi o remédio sublingual e foi a respiração que ele cita. Só que tentando se acalmar. Exatamente. Então ele tentou ali para um alívio imediato, mas não realmente ali o tratamento eficaz. Só quando ele buscou é que ele começou a perceber a melhora. Então é muito importante mesmo. Claro que para aliviar, né, esse medo, todos os sintomas físicos que a gente já falou, alivia realmente, só que não é o tratamento adequado. Porque senão você sempre vai estar evitando as situações, fugindo e não resolvendo. Só uma observação, dentro da cognição, a hora que falou sobre memória, viu? A hora que ele falando que não estava com a memória muito boa, que realmente afeta muito. Memória, atenção, aprendizado, tudo isso fica muito difícil para a pessoa. Daniel, como que os fatores externos, né, podem também colaborar com esse momento? Inicialmente, ele ilustrou muito bem também o impacto que a síndrome começou no dia a dia dele. Primeiro foi a dificuldade de dormir, muito grande. Depois isso já expandiu para a atividade de trabalho, né, que ele não pôde comparecer ao programa. Os fatores externos, no caso, pode iniciar lá na primeira disfunção dele, que é a dificuldade com o sono. Por quê? Porque ele vai se sentir mais cansado, o corpo vai estar mais cansado, e isso vai refletir com a sociedade que ele não vai ter o mesmo desempenho. Então as pessoas já vão começar a observar que algo está acontecendo de errado com aquele indivíduo. E aí
pode começar aquela famosa frase: ah, isso é coisa da sua cabeça, isso é apenas preocupação, é bobeira. Isso pode até potencializar o fato da pessoa não procurar o tratamento correto. Vamos ali, Daniel, para você nos explicar. Ele trouxe aqui um banner, né, Daniel? Falando das atividades diárias de uma pessoa que passa por este problema, que um dos fatores que nós estávamos conversando é que o agorafobia, né, faz com que a pessoa se isole por causa desse medo, né? Se ela teve uma crise de pânico numa sala ou numa casa, ela não vai querer mais voltar para aquela casa porque ela tem medo de voltar a ter. Só que, como a doutora Soraya falou, que está dentro dela, não está no ambiente, né? O ambiente pode colaborar, né, doutora? Gatilho. Os gatilhos, mas sim, é dentro da pessoa, né? Certo. Aqui nós temos uma ilustração mostrando alguns níveis de atividades que o ser humano tem no seu cotidiano. Mais adentro aqui nós temos as atividades que são básicas para a sobrevivência do homem. Que é o quê? Alimentar sozinho, fazer higiene, tomar banho, dormir, o que o padre Fábio de Mello fala. Como é importante dormir às horas adequadas, né? O nosso corpo necessita, né? O vestir, o dialogar, o conversar, comunicar, né? O caminhar também, o poder sair de um local para o outro. E as atividades um pouco mais complexas são o quê? Administrar a própria medicação, fazer atividades de casa, ou seja, um simples varrer, né? Compras, você tem que elaborar, então vem aquela questão cognitiva, né? Do elaborar o que eu devo comprar, ir até a compra, fazer a lista. Aqui está ilustrando, na verdade, são a rotina familiar, a rotina doméstica. Cuidar do animal de estimação também é uma atividade que a gente pode colocar como instrumental. O simples fato de usar o telefone. E mais externamente, nós temos atividades mais elaboradas do homem, como, por exemplo, os estudos, a socialização e o trabalho. Então, geralmente, um processo de adoecimento vai impactar em uma dessas esferas, podendo ser a mais externa, que geralmente é onde mais se compromete, porque a externa, as atividades avançadas, como o trabalho, que eu vou simplificar aqui, ela é completamente composta por outras atividades. E aqui tem contato com outras pessoas. Tem que se relacionar, né? Então, não basta você já ter o problema, ainda tem as pessoas que vão impactar a forma de você ver esse problema que você tem. Né? Então, essa questão do isolamento, da falta de produtividade, pode vir também de uma questão externa, não apenas interna. E assim vai ser também a exigência, a cobrança, né? Ainda mais se a pessoa até tem um cargo no trabalho, né? Ela vai ser exigida e vai ser difícil para ela corresponder com essa exigência, né? Exatamente. E quanto mais áreas forem afetadas, maior é o grau de disfunção da pessoa. Quanto maior o grau de disfunção, mais difícil é o acompanhamento e o tratamento desse indivíduo. E por que, né, Daniel, a pessoa chega nesse ponto de isolar e, por vezes, coisas básicas, que é tomar um banho, né, trocar a roupa, a pessoa já não consegue mais? Principalmente quando nós temos alguns transtornos associados, como, por exemplo, os quadros depressivos, a gente vê principalmente a questão do banho e da higiene. Fica bem prejudicado isso. Porque a pessoa ela não se valoriza, ela não tem prazer em estar adequadamente apresentável para o ambiente ou para as pessoas. Então, ela começa a introjetar isso. A partir dessa introjeção, né, introspectação da pessoa, ela deixa de realizar essas atividades ou realiza de uma forma mais pacata, vamos dizer assim. Aqui também a questão da automedicação é muito importante, porque algumas pessoas, elas se apegam à terapia, mas esquecem também da medicação. Na verdade, é como se você tivesse as duas pernas. Para você andar, você precisa dos dois. Né? Não é apenas um. Os dois fazem exatamente o efeito que nós desejamos. A questão da socialização é muito complexa, porque em terapia nós temos que conscientizar não apenas o indivíduo, mas as pessoas que estão no contexto daquele indivíduo, para saber, por exemplo, no momento de um ataque, do pânico, saber que aquela pessoa ela vai precisar de ajuda. Ela não pode ser ignorada e ela não pode ser culpada por aquele
evento que está acontecendo. E às vezes falar que é frescura, né? A pessoa, não, você está com frescura, isso aí que você está sentindo é coisa da sua cabeça, né? Isso pode prejudicar a pessoa, né? E perguntando também para a Verônica, né? A pessoa está tão emocionalmente abalada nesse momento, e falando aqui com o Daniel, falando da socialização, a importância, né, dos amigos e familiares estarem juntos nesse momento também. Exatamente, porque existe muita falta de compreensão, né, e esclarecimento em relação ao tema. Então, os familiares acham que é bobeira, né, que é manha, e acabam não ajudando realmente como deveriam. Né? Foi interessante que o Padre Fábio falou, na hora que ele chegou em casa, né, os familiares e amigos estavam lá esperando por ele, né, porque ele passou mal em viagem, e aí ele se sentiu em casa, e aí ele se soltou, né? E aí ele viu também o quanto era importante também essa presença da família. Olha, né? Rosinha, um dado muito recente aí da OMS, Organização Mundial de Saúde, fala que 9,3% dos brasileiros sofrem de transtorno de ansiedade. E 2% da população mundial sofre de síndrome do pânico. Então, assim, mais grave do que a gente imagina. E esses números só crescem, né, a cada ano. E as pessoas nem sabem que elas estão passando por isso. Exato. Né? Nem têm a consciência. Estão sofrendo, né, esses malefícios, passando mal. Eu até pergunto para a doutora Soraya também. Sim. Doutora Soraya, o que acontece no corpo da pessoa quando vem esses ataques de pânico? O malefício que está causando no organismo dela? Tem um mal que depois, futuramente, também pode vir a piorar? Sim, porque a ansiedade, ela vai levar a uma série de sintomas, certo? Então, seria a cefaleia, que é dor de cabeça, tonteiras, falta de ar, hipertensão, dor no pescoço, incapacidade de desenvolver as suas atividades profissionais, porque a síndrome do pânico não tratada, ela leva a uma incapacidade laborativa, porque a pessoa não tem condição de ir trabalhar, ela não tem condição de enfrentar o mundo lá fora. Então, não só sob o ponto de vista clínico, mas social, profissional, tudo isso vai ser afetado. E uma das coisas que eu gostaria de falar para as pessoas, porque o Padre Fábio, através da medicação, ele durante um tempo conseguiu, um tempo bem curto, ele conseguiu segurar a síndrome do pânico, né? Essas manifestações. Uma outra forma seria o relaxamento do corpo e a respiração. Mas tem que se tomar muito cuidado, porque se ao invés da pessoa fazer uma inspiração profunda e a expiração também, se ela hiperventilar, se ela ficar respirando assim rápido, pode piorar ainda mais os sintomas, levando ao desmaio, certo? E porque vai faltar o oxigênio no cérebro. Então, isso tudo, a pessoa tem que ter um cuidado muito grande, porque ela pode correr o risco de vida se ela estiver atravessando uma rua e fazer isso, se ela estiver num carro dirigindo. Então, são várias situações de risco. Daniel, e como, né, a gente está falando da importância da presença dos familiares, né, na terapia, né, qual que é o papel, a importância da presença dos familiares e dos amigos? Na verdade, em terapia nós temos que entender, nós profissionais da saúde mental, nós entendemos que nós não estamos lidando apenas com o indivíduo. Nós estamos lidando com o indivíduo que vive em sociedade. Né? E partindo desse pressuposto, não adianta você ter o contato apenas com aquele cliente, com aquele paciente, e aí as pessoas que estão ao entorno, que convivem com esse indivíduo, se eles não fazem parte desse processo terapêutico. Né? Você pode potencializar muito mais o seu tratamento quando a família, quando os amigos, né, até mesmo as pessoas do trabalho, eles passam a compreender e a colaborar nesse processo terapêutico. Quando nós falamos em questão de saúde mental, na nossa sociedade é muito difícil das pessoas seguirem um tratamento logo de imediato,
porque o sofrimento mental, ele não é visto, ele não é palpável. Diferente, por exemplo, quando nós temos lesões no nosso corpo, físicas, todo né? mundo vê, né? Então vê, olha, você precisa de um tratamento. O que é mental, não. É percebido no seu cotidiano, né? Então essa é uma das grandes dificuldades das pessoas aceitarem o tratamento. Nós vamos para o nosso intervalo, mas já nós voltamos conversando sobre a síndrome do pânico e o Daniel vai nos falar e nos mostrar como o artesanato ajuda nesse processo de terapia deste transtorno. Até já, espero você. Viva de volta hoje falando sobre síndrome do pânico. E a Canção Nova sempre preocupada em trazer com você a evangelização, cuidar do ser humano, né, todo o seu ser físico, espiritual, psicológico, mental. E a Canção Nova hoje apresenta para você o livro Curar-se para Ser Feliz, livro do padre Adriano Zandoná, que ele relata que todos nós temos uma história de perdas, de tristezas, de feridas, mas que podem ser curadas e transformadas para conquistar uma verdadeira felicidade. Este livro está disponível no site loja.cançãonova.com e também nas nossas lojas físicas, como aqui em Belo Horizonte, na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Gente, a promoção Família Canção Nova continua, viu? E este mês de novembro, o presente será uma viagem, aliás, 2 viagens para Portugal e para Terra Santa e ainda o kit de eletrodoméstico. Olha que legal, gente. Corre lá, adquira o seu boleto por R$30. Maiores informações, entre no site familiacançãonova.com. E quero convidar você que é sócio da Canção Nova, que está ainda no boleto bancário, a se tornar o débito automático. O débito automático é mais rápido, é mais seguro, é só você colocar a data que quer que desconte de sua conta, né? A Canção Nova vai lá retirar o valor, né? Para que assim você possa estar contribuindo mensalmente com esta obra de evangelização. Para maiores informações, entre no site clube.cançãonova.com. Também quero aproveitar aqui, né, a doutora Soraya tem um livro, esse livro aqui, Histórias de um Milagre, né, que ela trouxe aqui no Manhã Viva para mostrar para a gente. Né, quem quiser procurar para ler, né, doutora, esse livro, pode entrar em contato pelo telefone que está aparecendo aí na sua tela, para conhecer ainda muito mais essa história de um milagre que a doutora Soraya partilha conosco. Mas eu vou chegando aqui já pertinho da mesa de artesanato que o Daniel trouxe para a gente, né, Daniel? O que você trouxe aqui para a gente, né? E como que o artesanato também é importante no tratamento da síndrome do pânico? Eu trouxe algumas atividades, né, cada uma com a sua característica própria, para dizer que não só o artesanato, como todas as outras atividades expressivas, contribuem no tratamento psicológico, né, no tratamento de transtornos mentais, a partir do momento que você estipula, por exemplo, se esse indivíduo deve fazer com que esse produto saia do seu domicílio para que ele tenha interação com mais pessoas, ou seja, uma reintegração na sociedade, ter um papel ocupacional na sociedade, ou pelo simples fato do fazer mesmo, né? Eu trouxe, dentre essas atividades aqui, por exemplo, nós temos, isso daqui é uma árvore, ela é uma árvore feita de cerâmica, que na verdade ela está expressando uma atividade onde um indivíduo vai pegar uma matéria bruta, né, que é a argila, e vai começar a moldar. Então aí você vê nesse processo terapêutico como que aquele indivíduo vai lidar com aquele material. Por exemplo, algumas pessoas, quando elas estão em plena angústia, se ele adiciona muita água nessa argila, ela vai virar como se fosse uma lama e não vai conseguir sustentar o projeto dela, a criação, ou seja, de um utensílio doméstico ou até mesmo de algo artesanal e expressivo. Então, a própria atividade dá para a gente, no processo terapêutico, como está aquele indivíduo naquele momento. A partir desse processo do fazer, né, que o indivíduo vai realizando essa atividade com a gente, nós vamos fazer um projeto de como que vai se destinar o produto final. No caso, por exemplo, da síndrome do pânico, pode ocorrer principalmente o isolamento social, porque a pessoa se sente
incapaz, fica com medo, literalmente, de sair da sua zona de segurança para ir em alguns locais e, às vezes, ter um momento de crise. Né? E não conseguir lidar com aquela crise naquele ambiente. Fica com vergonha também, fica com medo, né? O que as pessoas vão pensar que eu estou morrendo, né? Exatamente. Então é feito um projeto, um plano terapêutico. A partir do momento que esse indivíduo já consegue realizar essas atividades, nós trabalhamos a saída dessa pessoa para a sociedade, ou seja, ir aos locais onde ela vai ou doar ou então vai vender esse material. E aí nós fazemos como se fosse um acompanhante terapêutico mesmo. Nós saímos do nosso ambiente lá terapêutico de consultório, de trabalho, nós vamos com o indivíduo para a rua, vamos para o indivíduo para o shopping, vamos com o indivíduo aonde for necessário. E acompanhar com ele e conscientizar que independente de onde ele esteja, ele pode ter apoio, né? Então aí nós traçamos estratégias de acordo de como é a vida da pessoa, como tem sido o impacto desse processo de doença na pessoa, para que ela consiga lidar, ter uma vida plena, apesar das crises, né? Que a pessoa vai se sentindo importante, né? Nossa, eu sou capaz de fazer um trabalho, eu sou capaz até de ganhar um dinheiro com o meu trabalho, né? E ela vai tendo ânimo, né, novamente para sair, né, desse isolamento que ela estava vivendo, né? Exatamente, sai daquele paradigma que a pessoa é incapaz, né? Porque devido a essas crises que a qualquer momento ela pode ter, ela é incapaz de fazer alguma coisa, de ser uma pessoa produtiva. Pelo contrário, ela pode sim ser uma pessoa produtiva, basta a gente arranjar esse cotidiano dela. E aí que a terapia ocupacional vai estar inserida, auxiliando a pessoa a resgatar esses papéis que ela ou já apresentava e perdeu por causa do transtorno, ou então que ela sempre gostaria de fazer, mas nunca teve assim, um tempo ou interesse real por fazer. Nós vamos voltar para a nossa sala de entrevista. Eu quero pegar aqui que temos uma participação e nós vamos ler uma pergunta, né, de uma pessoa que está participando, que está assistindo Manhã Viva. Já quero aproveitar, né, mandar um abraço para todos que estão ligadinhos no programa, acompanhando Manhã Viva. E ela diz assim, né, não vai se identificar. Gostaria de fazer uma pergunta. O que fazer para que simplesmente a ansiedade não se torne uma síndrome do pânico? E quais são as prevenções e como se prevenir? Tá. Posso falar? Posso? Bom, não quer dizer que toda ansiedade vai evoluir para uma síndrome do pânico. Sim. A ansiedade, ela pode ser uma ansiedade produtiva, igual essa que a gente está sentindo aqui agora, para fazer um programa bom para todos. Essa ansiedade é produtiva. A partir do momento em que ela começa a dar sintomas clínicos e que ela vai piorando o nosso sono, nossa qualidade de vida, a qualidade profissional, que nós não temos apoio da família e da sociedade também, porque as dores emocionais, elas não são vistas. O Daniel falou. Então, eu tenho um livro, A Dor que Não Se Vê, porque a dor do emocional, ela não é vista. Uma fratura, a gente vê. Um corte, muito sangue, a gente tem muita pena. Mas de uma pessoa naquele sofrimento da síndrome do pânico... está sangrando interiormente. Está sangrando por dentro. Então, o que a gente pode fazer, e eu sempre recomendo, é o seguinte: se você está ansioso e está te dificultando a vida, procure um médico. Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, tá? Porque a partir deste momento que a gente tiver um diagnóstico de ansiedade, vamos tratar, vamos começar a... porque não é só com medicamento, é mudança de hábitos de vida. E depois, no tratamento, a parte da terapia ocupacional, ela entra e ajuda muito. A terapia familiar, a terapia em grupo, não é mesmo? Então, isso tudo ajuda muito, é muito bacana. E aí você vê a pessoa desabrochando para a vida, certo? Ela voltando, vai chegando, né, doutora? É muito bom. Saindo daquele desespero e tendo esperança. Estou vivendo, gente, que maravilha.
Quer complementar, Verônica? A ansiedade é normal, é natural do indivíduo, né? Todos nós sofremos de ansiedade. Antes de uma prova, antes de uma reunião, antes de uma entrevista. Na tremedeira, frio na barriga. Na tremedeira é normal, né? O que não é normal é quando vira um transtorno, né? Como a doutora falou. Então a gente tem que estar atento, sim, claro, mas ninguém morre de ansiedade. Não mata. Não mata. O que mata é quando os transtornos começam a ser associados, né? Sim. E aí começa a fobia social, começa a depressão, aí o transtorno realmente, a ansiedade generalizada. Aí sim, pode levar a um quadro mais grave. Mas a ansiedade normal do ser humano. Para a gente agora sintetizar os sintomas da síndrome do pânico, vamos acompanhar neste VT. O transtorno do pânico apresenta vários sinais. Fique atento. Sinais emocionais: preocupações excessivas, medos exagerados, pensamentos negativos, dificuldades em tomar decisões, dificuldades em se concentrar. Sinais fisiológicos: taquicardia e aperto no peito, falta de ar, enjoo, náuseas, suores excessivos, tremores, formigamento, visão turva. Sinais comportamentais: evitar situações temidas, inquietação e insônia. Voltamos, hein, gente? Aí, resumindo, os sintomas que, graças a Deus, pode ser tratado. É o que nós estamos vendo aqui no Manhã Viva. Mas tem mais uma pergunta. Ela diz, minha esposa tem TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, e faz o tratamento com medicamentos. Estes medicamentos ela vai ter que tomar a vida toda ou algum dia ela vai conseguir ficar sem esses remédios? Bom, então, o TAG, ele está, vamos dizer assim, um degrau abaixo da síndrome do pânico. É o transtorno de ansiedade generalizada, aí é a linha tênue do TAG e a síndrome do pânico. O que vai chegar aí e fazer a diferença é o pavor, certo? O medo de morrer, de perder o controle, de enlouquecer, aí faz a diferença. Depende de cada caso, tá? Alguns casos a pessoa vai ter que tratar durante um período um pouco maior, certo? E mudando os hábitos de vida, ela vai dando manutenção a este tratamento. Alguns medicamentos são necessários, principalmente os do controle da ansiedade, se a pessoa não estiver com uma equipe intermultidisciplinar dando suporte e a família também não dando. Então, aí é a grande diferença, tá? Mas só uma coisa que é importante falar, existem medicamentos hoje que não levam à dependência. Então, a gente pode usar e deve ser usado. É importante também, né, doutora, assim, o acompanhamento, porque tem gente que fala, já estou bem, e vai desmamando-se por si mesmo. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso, porque a gente hoje, como eu te disse, tem medicamentos que não causam dependência e estes medicamentos são usados para tirar a dependência daqueles outros que são de tarja preta. Às vezes é necessário usar esse medicamento, sim, mas somente a gente que é médico tem condição de fazer a retirada na hora certa. Ô, doutora, a gente, voltando, né, também teve uma participação sobre isso, é a mãe que está passando por isso e a filha não tem compreendido esse acompanhamento, né? Então, o que a mãe, o que a filha precisa fazer neste momento? Olha, o médico ou o psicólogo ou o terapeuta ocupacional chamar essa família no consultório e explicar o que está acontecendo. Essa é a minha conduta, né? Explicar e falar, porque às vezes só a mãe falando para a filha não vai entender e achar que a mãe está criando problemas, que a mãe já não quer mais fazer o que ela fazia antes dentro de casa. Então a gente tem que levar, porque o conhecimento, o que nós estamos fazendo aqui é de extrema importância para as pessoas, para elas entenderem, para elas conhecerem que existe sim a síndrome do pânico e que ela tem que ser tratada e que a gente precisa de todo o apoio da família para que aquele paciente melhore o mais rápido possível. Está passando muito rápido aqui o nosso programa, gente. Gostaria que vocês deixassem as considerações finais para aquelas pessoas que estão passando por essas situações.
Eu acho assim que a síndrome do pânico hoje é uma realidade, né, dura, principalmente para quem sofre, mas como a doutora falou, precisa haver um entendimento maior sobre a doença, né? Por isso que no consultório a gente trabalha com psicoeducação, ensinando não só o paciente, mas a família, né, a lidar com isso, e realmente as pessoas ficarem atentas aos pensamentos, né, a esses gatilhos, e utilizar de estratégias comportamentais para cada vez elas se policiarem e melhorarem. Você, Daniela? Estar atento também no seu dia a dia, se essa síndrome, né, se esses sintomas estão começando a dificultar o seu desempenho, a sua autoestima, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Porque a partir do momento que começa a influenciar no seu dia a dia, quer dizer que está agravando o seu nível de independência. Né? Você está se tornando uma pessoa dependente. E acredito que ninguém quer ser uma pessoa dependente hoje. Né? Todos nós queremos tomar conta da própria vida. Então, está bem alerta a esses sintomas, tá? Esses impactos. Doutora? Eu gostaria de te agradecer. Foi ótimo estar aqui com vocês. Esse programa ajudou muito. Cada um de nós falou, né, da importância. Mas eu queria deixar claro para as pessoas, não tenham medo, sem preconceito com relação aos transtornos emocionais, sejam eles da depressão, da ansiedade, qualquer tipo de transtorno, procure um médico, procure assistência, porque aí nós vamos evitar, inclusive, um índice que tem aumentado muito de pessoas acabando com a própria vida. É verdade. Então, a gente tem que ajudar antes que a coisa evolua e chegue a esse ponto. Quando a pessoa já chega nesse ponto, é porque já está vivendo muitas já coisas, perdeu, né? a esperança de tudo. Então, olha, uma coisa atrás da outra, certo? Então, gente, é um alerta, viu? A gente trouxe aqui, o tempo, sim, foi bem curto, porque é um assunto muito vasto, né? Teria assunto para a gente fazer mais um programa ainda. Mas qualquer dúvida, entre em contato com esses profissionais, que nós já passamos os contatos para vocês. Não tenha medo, viu, gente? E se precisar, pare um pouco, né, a sua vida, procure uma ajuda, procure profissionais. Tem cura, tem ajuda, basta você querer. Não tenha medo, tá bom? Vamos seguir em frente. Deus colocou a medicina, colocou profissionais para nos ajudar, tá bom? Deus abençoe você, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!